Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Couto da Primore e eu estou aqui na WDC para estar esclarecendo para vocês uma dúvida que eu percebo que é muito frequente e que eu percebo bastante nos treinamentos que eu realizo Brasil afora. Essa dúvida diz respeito às placas das OLTs serem categoria B+, ou categoria C+. Né? Para poder esclarecer isso para vocês, eu tenho aqui nas minhas mãos um cartão de uma OLT de 8 portas. Esse cartão ele tem a características, né, tanto de B+, como C+. Na verdade, o que vai determinar essa funcionalidade são os GBICs, são as portas óticas que eu vou inserir nessa minha placa. Ou seja, B+, ou C+, tem a ver com as características dos GBICs. Eu posso ter a mesma placa, a mesma configuração, exatamente nas mesmas características, e eu posso ter GBICs B+, e C+. É o que está acontecendo aqui nessa minha placa. Veja, a placa é idêntica, a placa é única. Um dos GBICs ele vai ter características de C+, e outro de B+. Bom pessoal, como eu disse para vocês, um cartão B+, e C+, a diferença não está na placa eletrônica, e sim nos GBICs que nós vamos poder inserir nessa placa. Né? Eu posso então ter o meu GBIC B+, e o C+. E qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles está na potência de transmissão de cada um deles e também está na potência de recepção mínima de cada um deles, sendo que essa potência mínima de recepção nós chamamos de sensibilidade. Como vocês podem ver nessa tabela, a potência de transmissão de um GBIC OLT B+, pode estar variando de 1,5 a 5 dBm, enquanto a potência da OLT, do GBIC OLT C+, pode estar variando de 3 a 7 dBm. Sensibilidade de recepção, B+, menos 28 e C+, menos 32. Então veja, a diferença principal entre um GBIC B+, e C+, está com relação à potência de transmissão. A potência de transmissão do C+, é mais alta, é maior. E com relação à sensibilidade de recepção, a sensibilidade do C+, é menor, ou seja, mais sensível, eu consigo trabalhar com menos potência, chegando até o GBIC C+. Bom pessoal, é importante, além de eu conhecer os valores de potência dos meus GBICs, né, se ele é um GBIC B+, ou um C+, também conhecer os valores de potência da porta ótica das minhas ONUs. Não basta eu ter muita potência no lado da minha OLT e não ter uma potência correspondente do lado da minha ONU. O ganho de dBs que eu vou ter não vai ser um ganho tão bom quanto eu gostaria. Então é importante também a gente conhecer quais são os valores de potência da minha porta ótica. Da mesma forma como a gente tem uma porta da OLT podendo ser B+, ou C+, o mesmo ocorre com uma ONU. Ela pode ter a característica também de B+, e C+. Bem, como eu disse para vocês, é importante também a gente conhecer então as características da ONU. Se ela tem característica de B+, ou C+. E da mesma forma que ocorreu com os GBICs do lado da OLT, a diferença também entre essas portas das ONUs vão ser em relação às potências. Verificando a tabela que vocês já observaram quando eu falei das OLTs, a potência de uma ONU classe B+, varia de 0,5 a 5 dBm, né? Enquanto da C+, varia de 0,5 a 5 também. Ou seja, o que a gente observa? Que tanto a potência de uma ONU agora, B+, ou C+, é exatamente a mesma potência. O laser das duas são lasers idênticos, tá? Agora, com relação à sensibilidade, a sensibilidade de uma ONU B+, é de menos 27 dBm, enquanto a sensibilidade de uma ONU C+, é de menos 30 dBm.
aí sim a gente observa a diferença, né? A gente percebe o quê? Que a diferença entre uma ONU B+, e C+, não é a potência de transmissão, elas transmitem no mesmo nível de potência. A diferença principal entre elas vai ser a potência de sensibilidade, qual é o mínimo de potência que ela pode receber. Então veja, escolher a ONU também vai ser importante para vocês confirmarem qual vai ser o nível de splitagem, qual vai ser o nível de splitagem possível na sua rede, ou então até que distância você vai estar podendo atender os seus clientes. Bom pessoal, dito a respeito então das características, né, C+, e B+, tanto das OLTs como das ONUs, a gente pode ter aí 4 combinações, né? A gente pode ter uma porta de OLT B+, uma ONU B+, ou então uma ONU C+. Da mesma forma que a gente pode ter uma porta de uma OLT C+, e também ter ONUs, né, associadas a essa porta B+, ou C+. Ou seja, a gente tem aí 4 possibilidades, e cada uma dessas possibilidades vai determinar para a gente um orçamento de potência, qual é a máxima perda que eu posso projetar a minha rede. Então vejam, uma nova tabela aí para vocês agora mostra isso. E se eu tiver agora uma porta de OLT B+, veja que tanto faz a ONU que eu utilizo, ela pode ser B+, ou C+, o meu orçamento de potência é 28 dB. Então, atenção vocês que têm portas B+, na OLT, calculem a rede de vocês considerando uma perda máxima de 28 dB. Caso vocês optem por utilizar uma porta de OLT na característica C+, aí sim a gente já tem um acréscimo de dBs para poder projetar a rede. Veja, se eu tiver uma porta de OLT C+, e tiver umas ONUs B+, eu tenho 30 dBs agora para poder projetar a minha rede. Ao passo que, se eu tiver tanto a minha OLT C+, como a minha ONU C+, aí sim eu tenho 32,5 dBs disponíveis para projetar a rede. É importante a gente ter esses detalhes e ter esses números em mente, porque a maioria dos fabricantes hoje de GPON especificam os produtos deles para até 128 atendimentos por porta, né? E até também 20 km de distância entre a OLT e a ONU. É importante a gente saber disso, mas é importante a gente fazer os cálculos das perdas e verificar se a splitagem que a gente está projetando a rede, associado às distâncias onde estão os clientes, se a gente não vai ultrapassar esses valores que a gente tem aí conforme essa tabela. Tá bem? Bom pessoal, falamos então das características, né, das portas óticas serem B+, ou C+, e da combinação, né, entre elas, entre a OLT e o ONU, para que vocês possam ter um correto dimensionamento da rede de vocês. Tá? Eu queria agradecer a WDC e ao Ernesto, que é o gerente de produtos da área de FTTH da WDC, por ter cedido aí os equipamentos para essa explicação. Tá? Então eu agradeço em nome da Primore e convido vocês aí para estarem curtindo e acessando os nossos canais. No YouTube, PrimoreTube, e no Facebook, né, facebook.com/PrimoreFace, tá ok? Um grande abraço. Bem, eu agradeço a presença do Ronaldo Couto por ter nos feito essa explanação sobre as diferenças da tecnologia. Obrigado por ter vindo, obrigado pela parceria da Primore com a WDC. Temos um treinamento aí agendado para o próximo mês e eu queria convidá-lo, vocês a estarem precisando do produto, a estarem entrando em contato com a WDC, com o seu gerente comercial, onde a gente pode estar ofertando a placa de categoria B+, ou C+, com 8 ou 16 portas PON. E também gostaria de convidá-los a conhecer nosso canal no YouTube, WDCnet, e nossa página www.wdcnet.com.br. Visite-nos. Obrigado. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Ronaldo.